E você, como é que está aí? Tudo bem? Ei, não precisa ter medo, porque o nosso Jesus é maravilhoso, viu? Ele é bom demais, é bom demais. E quando eu ouço essa música, mais eu fico encantado com Jesus. E quando eu ouço essa música e medito naquilo que nós iremos meditar, aí mais consciência eu tenho de que Ele é maravilhoso. Amém? Feliz em estar aqui mais uma vez na belíssima e animadíssima Igreja do Boa. Aqui é boa tudo, né? Tudo é bom aqui, né? O povo é bom, as crianças são boas, as mensagens são boas, né? Louvado seja Deus, e tomara que a mensagem da palavra de Deus lhe seja boa também. Amém ou não amém? Muito bem. Olha, Viviane, eu fiquei com muita vontade de vir na escola de casais, hein? Eu tenho uma comissão às 16 horas na central. Eu vou ficar lá até umas 15 para 5. Falei assim, gente, toca aí, que eu tenho uma escola que é imperdível. Olha, parabéns. É mesmo? E vai ser aqui na igreja, né? Legal. Então, vou ver se eu vou adequar minha agenda para estar aqui com vocês. Em nome de Jesus. Não quero perder por nada. Eu vou pedir para minha esposa, ó, capricha aí na escolha. Olha, eu gostei da sugestão do Robson. É pena que minha esposa aqui não estava aqui para ouvir, viu? Micael, leva o recado para ela, viu? Para comprar uma roupa bonita, né? Porque quando ele olha lá no meu guarda-roupa, assim, já está tudo manjada. Tem que escolher uma nova, tem que escolher uma nova. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, versículo 28. Pode colocar, por favor, a apresentação. Se puder desligar aqui também, eu agradeço aí de coração se puder me ajudar nesse sentido, tá bom? Mateus 11, versículo 28. Eu tenho certeza que você conhece esse texto de có e salteado. Você é capaz de dizê-lo de frente para trás, de trás para frente. É um dos textos mais lidos, um dos textos mais amados de todas as escrituras, é esse Mateus 11, versículo 28. Por isso que ele é maravilhoso, né? Jesus maravilhoso, porque ele foi capaz de dizer assim, ó, a Bíblia não vai ser projetada não, viu? Então tem que procurar aí na sua Bíblia, tá? Tem que ser... Aí, Mateus 11, 28. Vamos fazer uma oração mais uma vez? Ó Pai, Tu és maravilhoso demais. A Tua palavra é maravilhosa demais. E o nosso coração, Senhor, está aqui desejoso de cada vez mais absorver a seiva extraordinária da Tua palavra. Derrame Seu bálsamo sobre nós. E que ao sairmos daqui tenhamos certeza que nos encontramos com o Altíssimo. Que fomos aceitos, perdoados e purificados. Limpa-nos por Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. 11, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Está estampado aí em alguns quadros pelas casas, pelas salas das casas, né? De fato, esse texto diz aquilo que nós mais precisamos. Nós precisamos de ajuda. Às vezes a gente se sente cansado, sobrecarregado, tanto problema, né? Tanta dificuldade. Não é problema somente físico, é problema emocional, é problema espiritual. E o povo anda encurvado, né? Um fardo pesado. Imagina um fardo pesado nas suas costas que você tem que andar assim, encurvado. Mas, e se eu disser para você que às vezes a gente interpreta errado esse texto? Bom, pastor, o que esse texto quer dizer? Bom, você está lá. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta é, escute bem, a pergunta é, quem foi que causou esse estado de coisa? Quem é que nos tornou sobrecarregados? Quem é que nos tornou cansados? Quem? Essa é a grande pergunta. Existe uma ciência aí, essa é uma ciência que não é muito antiga, inclusive é tema de curso universitário, não sei se você já ouviu falar, a ciência do comportamento humano. Eu acho que é uma das áreas da sociologia que estuda sobre o comportamento humano. Esses que pesquisam sobre o comportamento humano, eles chegaram à conclusão que
90%, um pouco mais, 90% de todos os problemas que nós temos são provocados pelo nosso próprio caráter. Você já parou para pensar nisso? 90%, um pouquinho mais, é uma cifrazinha a mais de 90% dos nossos problemas foram provocados por nós mesmos. Isso chega a ser assustador pelo nosso caráter. Isso quer dizer que se o nosso caráter melhorar, se nós aprendermos a conviver ou viver a vida, o que acontece com 90% dos nossos problemas? Desaparecem. Gente, isso é tremendo demais, tremendo demais. Então, eu quero dizer para você que nós somos assim, viu? Nós somos assim. Muitos dos problemas que nós vivemos, nós precisamos olhar fixamente lá no espelho e dizer assim, amigo, você está sofrendo, não está? Você tem que admitir que você está sofrendo por causa da sua própria escolha, a sua própria decisão, a sua maneira de você ver as coisas. Inclusive, eu até abro um parênteses aqui para pedir a vocês a oração para um amigo muito chegado, muito querido meu, que ontem ele me trouxe uma notícia terrível. Oh, meu pai do céu, um problema. Bom, olha só, são dois problemas. O primeiro veio antes. Ontem, o grave foi ontem, mas antes ele estava dando aula na rede municipal e, para quem é professor que sabe, quem não é concursado precisa fazer uma prova de seleção de quando em quando, né? Lá de 2 em 2 anos e aqui parece que é de ano em ano. Não, lá de ano em ano, aqui parece que é de 2 em 2 anos. E aí ele tinha colocado na cabeça dele que a prova seria aplicada às 8 horas da manhã. Só que ele não leu direito o edital. O edital estava dizendo que a prova seria aplicada às 7 da manhã. Quando ele chegou às 8 horas da manhã, perdeu, passou o tempo. E ele não fez a prova, consequentemente perdeu as aulas e ficou um ano sem trabalho. Nessa situação, escute bem, nessa situação, aí veio a notícia que eu recebi ontem dele. Me deixou meu coração assim muito triste e peço que vocês orem por ele. Num tempo atrás, ele conhecia um rapaz que ele trabalhava com o Comportava e trabalhava com ele. Comportava, para quem não sabe, é vender livros de porta em porta. E ele conheceu esse indivíduo que é do sul do país e eles se comportavam juntos, parecia ser uma boa pessoa. E esse indivíduo, esse amigo meu é muito ingênuo. Eu falo assim, Márcio, você é muito ingênuo, Márcio. Você tem que ver um pouco de malícia nas coisas. Você acredita muito facilmente, você tem que ser um pouquinho mais firme. Esse amigo dele contou uma história lá para ele, que ele acreditou, de maneira que o Márcio alugou um carro no nome dele para o amigo. Só que tem quando você vai ver a história, ela aprofunda um pouquinho mais. Na época que esse amigo pediu para o Márcio alugar um carro para ele, durante 30 dias, o Márcio estava com um problema na carteira, lá parece que tomou algumas multas lá, venceu a carteira, ele pediu para o filho dele emprestar a carteira lá para alugar. Alugou no nome do filho. Resultado, o indivíduo desapareceu com o carro. Roubou o carro. Quem é o responsável? Ele. Ele e o filho, que ele foi lá e levou. Ok. Aí veio a polícia, tal, intimou, ele foi lá, explicou, eu sou vítima de golpe também, mostrou as mensagens que trocou com o indivíduo, tanto de texto como de áudio e tal. Aí ele foi liberado. Passou-se um ano, ele pensando que já estava resolvido, que a justiça não ia impor a ele alguma culpa nesse caso. Nessa semana veio a intimação e ele está sendo acusado pelo Ministério Público de formação de quadrilha e participação no assalto desse carro. É adventista do 7º dia, frequente da igreja, homem fiel a Deus e à igreja. E agora? Só que, olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei da prefeitura que ele perdeu a aula? Esse problema apareceu agora. Para ele não ser preso, ele precisa contratar um advogado. Ele foi atrás de um advogado, o advogado cobrou para ele 10 mil reais para tocar o processo. 10 mil. Ele não tem de onde tirar. Ele me ligou, eu imediatamente peguei algum dinheiro que eu tinha lá para ajudar, não foi o suficiente, está pedindo ajuda aí de um monte de gente para ajudá-lo. O que eu quero dizer com isso? Por favor, ore por ele, o nome dele é Márcio.
O que quer dizer com isso? 90% dos problemas que nós vivemos, seja lá no trabalho, na vizinhança, em casa, na igreja, é provocado pelo nosso próprio caráter. Aí, por conta de sermos quem somos, por conta de reagirmos da maneira como reagimos diante dos desafios, dos estímulos, das provocações da vida, a gente atrai para nós mesmos os problemas. E aí a gente fica encurvado, a gente não dorme direito, a gente fica com o coração pesaroso, uma angústia no coração. Isso acontece muito, viu, Viane? Isso acontece muito no âmbito familiar. Muitas vezes a gente briga com a pessoa que a gente mais ama, aquela pessoa que a gente mais deveria proteger. E é justamente a pessoa que a gente mais machuca, por causa do nosso próprio caráter. Colhemos para nós mais de 90% dos nossos problemas. Esse texto diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Como? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então vamos pensar um pouquinho. Primeiro elemento que vem aí nessa história é o tal do jugo. Você sabe o que é o jugo? O jugo é esse instrumento aqui, ó. Como é que chama aqui na região? Lá em Minas tem um nome. E aqui, como é que chama? Cangalha. Lá em Minas chama canga. Canga, exatamente. Esse instrumento de madeira era colocado no pescoço de 2 bois. Servia para arar a terra, então amarrava bem aqui nessa argola aqui, amarrava o arado, uma corrente que ficava atrás do boi, o boi puxava esse arado e alguém segurava esse instrumento de ferro que tinha uma ponta inclinada em 45 graus e ele puxava e aí ia revirando a terra. E a terra ficava solta, preparada aí para receber a semeadura, ok? Para receber a semeadura. É um bom instrumento para arar a terra, mas é um ótimo instrumento para amansar boi bravo. O boi velho, o boi adestrado, ele já sabe obedecer ordens, então ele sabe obedecer as ordens, ele sabe a velocidade dos passos, então ele está adestrado. Mas o boi novo não quer receber ordem, não. Boi novo quer ir onde o focinho dele aponta. E se ele quiser correr, ele quer correr. Ele não quer se submeter a ordem alguma. Então, para adestrar o boi novo, o dono do boi colocava ele amarrado com um boi velho. E ele queria, e continua querendo ir na sua velocidade. Não pode estar amarrado. Se ele quisesse andar um pouquinho mais rápido, não pode. O boi velho andava bem devagar, ele era obrigado também a andar devagar. Eu quero ir para a direita. Não pode, estar amarrado o boi velho. Se o boi velho ir para a esquerda, ele ia para a esquerda. Se o senhor mandasse, se o dono do boi mandasse ele parar, o boi velho, já adestrado, parava. E o boi novo não queria parar, queria continuar andando. Não podia continuar andando, estava amarrado. E de tanto andar lado a lado com o boi velho, adivinha o que acontecia com o boi novo? Aprendia, se adestrava. E agora se tornava um instrumento útil para a agricultura, que era justamente lavrar o solo. O que Jesus está dizendo aqui? Olha aqui, ó. Essa palavra para uma sociedade industrial, ela não nos fala muito. Mas quando Jesus usou essa palavra jugo para os seus discípulos que estavam acostumados justamente com a agricultura, isso já entrou como luva na mente deles. Eles já entenderam e compreenderam a mensagem. Então, bem, veja, Jesus está dizendo assim, você, por causa do seu temperamento bravo, irritadiço, porque você não tem paciência, você tem acarretado para a sua própria vida uma série de males que tem deixado você sobrecarregado e cansado, não tem? Então vem cá, meu filho, vem cá, boi bravo. Vem cá, boi novo, boi bravo. Vem aqui, estupim curto, vem cá. Você que é sem paciência, vem aqui, está cansado? Vem aqui, se amarra a mim. Eu vou amarrar você a mim e nós dois iremos andar juntos. Você vai querer se libertar, não vai poder porque está amarrado comigo. E de tanto você andar comigo, você vai aprender o que é ser manso e humilde de coração. E o dia que você aprender o que é ser manso e humilde de coração, adivinha o que vai acontecer? Aí você encontra um alívio. Aí você encontra o alívio.
Mansidão e humildade são duas características da personalidade. Vai lá, o que é o contrário de mansidão? Irritadiço, pavio curto, sem paciência. E às vezes nós não somos assim. Tem gente que fala assim, Senhor, me dê paciência, porque se me der força, vocês já sabem. E a mansidão é o contrário de irritabilidade. Mansidão é controle próprio. Irritabilidade é um indivíduo que não se controla, não controla as emoções dentro de si. Ele fala e pensa depois. Falei. Só que quando você fala, as palavras que você já disse já causou a ruína, a tristeza, a dor, abriu a ferida, não tem mais o que fazer. É que nem pipa, palavra que nem, já dizia o poeta, palavra que nem pipa lançada ao vento. Um dia que corta a linha, não sabe onde vai mais parar. A mansidão, o contrário da irritabilidade. E a humildade? Qual que é o contrário da humildade? Arrogância. Orgulho. Gente, olha só, imagina quantos problemas um orgulhoso e um pavio curto acarreta para si mesmo. Tem gente que diz assim, ó, eu sou cristão, mas não sou bobo não. O que é isso aí? Tem gente que diz assim, ó, eu sou cristão, mas o meu braço não é não, hein? Eu sempre digo que se o seu braço não é cristão, então corta o de si. É melhor entrar no céu sem um dos braços do que com os dois ir para o inferno. Jesus foi quem disse isso, né? O orgulhoso, ele não aceita sentimento ferido. Ele não leva desaforo para casa. Ele fala o que vem na telha, o que vem na mente, não quer nem saber. Viu aí? Jesus está dizendo assim, ó, porque nós, seres humanos, somos assim, nós precisamos entender definitivamente que mais de 90% dos nossos problemas foram provocados justamente porque somos assim. E aí a gente fica assim, ó, triste, cabisbaixos, com baita de um fardo nas costas. O Senhor Jesus tem a solução. Você quer resolver seu problema? Está cansado por causa dos problemas que você mesmo acarretou para si? Então vem a mim, se amarra a mim. E nós iremos andar juntos, lado a lado. E quanto mais você andar comigo, quanto mais você estiver comigo, você vai aprender a mudar esse seu caráter impetuoso, esse pavio curto que é você. E você vai deixar de ser esse orgulhoso, arrogante que você é, para você ser humilde. Mas você só vai conseguir fazer isso o dia que você se amarrar comigo e nós andarmos lado a lado juntos, assim como um boi andava um do lado do outro, amarrado pelo jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É somente assim. Coisa interessante, né? Muito bem. Você sabe que o jugo, já sabe que o jugo é se amarrar a Jesus. Veja o que Ellen White diz. Ellen White vai dizer assim, olha só, o caráter humano deformado pelo pecado é Gente, o que é isso? O caráter humano deformado pelo pecado é depravado e terrivelmente diferente do que teve o primeiro homem quando saiu das mãos do Criador. E eu pergunto, será que ela não tem razão a dizer isso? Que o nosso caráter é depravado. É ou não é depravado? Tem coisas que nós fazemos que surpreende até o diabo. Até o diabo. Bom, quando começou o problema do ser humano? Obviamente, o problema desse caráter depravado, deformado, irritadiço, orgulhoso, arrogante, esse problema aconteceu quando o homem pecou, quando o homem saiu da presença de Deus. Escute bem, ó. Olha só, Ellen White vai dizer assim, o homem havia de levar a imagem de Deus, tanto na semelhança exterior como no caráter. Foi criado à semelhança de Deus. Olha, atenção, irmãos, isso aqui é importante, presta atenção, olha só. O homem havia de levar a imagem de Deus. Aonde, gente? Na semelhança exterior, como no? Deus é arrogante? Deus é estupim curto? Os seres humanos deveriam ser parecidos com Deus também no seu caráter.
Foi criado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Sua mente era capaz de compreender as coisas divinas, seus afetos eram puros, seu apetite e paixões estavam sob o domínio da razão. Era santo e se sentia feliz por portar a imagem de Deus e de manter-se em perfeita obediência à vontade de Deus. E assim eram os nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Era assim. Bom, muito bem, eles cometeram um pecado e aí começou esse gene do pecado entrar nas entranhas do ser humano, afetando, infectando ele, a fim de que ele se tornasse o que hoje é. Você sabe qual que é o problema disso aqui? Então vamos lá. Vamos lá. O ser humano pecou, saiu da presença de Deus, começou a deformar o seu próprio caráter. Ele que foi criado para ser semelhante a Deus no caráter, agora começa a ser diferente de Deus no caráter. Aí começou o problema. Quando Deus cria lá o santuário, lembra? E farão um santuário para que eu habito aonde? Levítico. Vai dizer assim, ó, 26, versículo 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que coisa interessante. Aqui está a maneira de Deus resolver o problema do caráter depravado que o ser humano adquiriu depois da queda, depois que o ser humano se afastou de Deus. É Deus tomando a iniciativa e andando novamente entre nós. Lembra do Mateus 28, 11, 28? Tomai sobre vós o meu jugo, amai-se a mim, vamos andar nós dois juntos, andar com ele. Você se lembra que foram exatamente essas palavras que ele disse para Abraão, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei o quê? Queridos, aqui está a solução. A solução para o nosso problema, do nosso caráter depravado, para o nosso temperamento irritado, para a nossa arrogância, nosso orgulho, é andar na presença de Deus, porque se nós fizermos isso, a perfeição de caráter cada vez mais será vista. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a queda do homem. A Bíblia diz, lá em Gênesis, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, viu? Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, mas não os deixou sozinhos. Todos os dias Deus ia lá no jardim do Éden, para quê? Para andar com o ser humano, porque Deus sabe que o ser humano só permanecerá no propósito para o qual ele foi criado, se Deus andar com o ser humano. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, porque pecaram, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando Adão e Eva, antes de pecarem, estiveram diante, olha, escuta bem, estiveram diante da tentação de comer daquele fruto, Satanás fez essa proposta para ele. Olha a proposta. Acho que parou aqui de funcionar. Aí, muito bem. Corta a corda que ligava ou que liga você com Deus. Deus sabe que vocês serão muito mais felizes quando vocês comerem desse fruto. Deus está escondendo de vocês a verdadeira felicidade. Corte essa corda. Se desliga de Deus. Porque o dia que você comer desse fruto, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Diz a Bíblia que, vendo Eva o fruto que era desejável para comer e para lhe dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E, infelizmente, eles cortaram a corda. E você se lembra desse texto? Isaías 59, verso 2? Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. E assim foram expulsos nossos primeiros pais de dentro ali do jardim do Éden, porque eles pecaram e se afastaram de Deus. Olha aqui.
Existem algumas palavras no hebraico que foram traduzidas como pecado na nossa língua portuguesa. Existem várias. Uma delas, cada uma traz um significado especial, mas uma delas é essa palavra aí, ó, avon. Pecado em hebraico, avon. Ou awon. Awon ou avon. Depende da pronúncia. Esse é o significado, ou a tradução do termo. E essa palavra awon, no original hebraico, significa separação. O que é pecado? Qual que é a essência do pecado? Separar-se de Deus. É separar-se de Deus. É interessante, né? Ellen White diz assim, ó. Se Adão não se separasse de Deus, né? Ele tinha o alto privilégio de relacionar-se intimamente, face a face com o seu Criador. Se houvesse permanecido leal a Deus, tudo isso lhe haveria pertencido para sempre. Haveria cumprido cada vez mais cabalmente o objetivo da sua criação. Haveria refletido cada vez mais plenamente a glória do Criador. Educação, página 15. E ela vai continuar dizendo assim, ó. Em seu estado de inocência, o homem gozava de completa comunhão com aquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Porém, depois da sua queda, não pôde encontrar gozo na santidade e procurou ocultar-se da presença de Deus. Tal é a condição do coração que não foi regenerado. Não está em harmonia com Deus e nem encontra gozo na comunhão com Ele. Gente, olha aqui para mim. Vamos tornar isso aqui prático. Você quer que eu prove isso aqui de maneira prática para você? O homem cujo coração não foi regenerado não encontra gozo na comunhão com Deus, certo? Então tá. Promova um culto lá na sua casa, onde nós iremos louvar a Deus, iremos ouvir a palavra de Deus, iremos orar a Deus. Convide a sua vizinhança. Quantas pessoas irão? Agora faz outro convite. Promova lá um churrasco na sua casa, com bebida, cerveja gelada em cima da mesa. Uma banda de pagode tocando e mulheres seminuas dançando. E convide a mesma vizinhança. Quantos irão? E vão até aqueles que você nem convidaram, não convidou. Nem foram convidados irão. O ser humano não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Não tem. É por isso que o ser humano ele rejeita um convite para estar na presença de Deus. É por isso que o ambiente de igreja para alguns é um ambiente assim não desejável. Por quê? Porque o coração do ser humano se desviou do seu Criador. Isso é uma tragédia. Você sabe por que é uma tragédia? Porque é o Criador que mantém a vida. Ou seja, o nosso Criador é a fonte da nossa felicidade. O nosso Criador é a fonte da nossa realização. O nosso Criador é a fonte da nossa segurança. Mas quando ele se afasta de Deus, quando ele se afasta do seu Criador, ao invés de encontrar felicidade, o que ele encontra? É um coração pecador, é um temperamento irritadiço, é um temperamento, uma personalidade caracterizada pelo orgulho. E aí ele comete problemas, quer dizer, ele se envolve em problemas, cometendo aí pecados, escolhas e decisões erradas. E a consequência é sofrimento, tristeza e angústia. Entendeu? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar isso de maneira prática para você. Abre aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 1. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu espero que vocês também já estejam aí. 14, versículo 1 diz assim, ó. Acharam? Vamos ver? Está falando sobre os 144 mil, não está? E a Bíblia diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Olha que coisa interessante. Vamos parar por um pouquinho, depois nós continuamos a leitura. Olha aqui, presta atenção. Isso aqui é interessante, né? Porque nós sabemos que os 144 mil são aqueles que foram encontrados
por Deus, dignos da salvação. Eles estarão no céu, certamente, como 2 mais 2 são 4, eles estarão no céu. Certo? Os 144 mil. Ellen White teve uma visão, quando ela viu os remidos entrando no céu, ela descreve essa visão. Diz ela que os 144 mil estava à dianteira em um quadrado perfeito, seguido da grande multidão que não podia ser enumerada. Então, os 144 mil serão salvos. A pergunta é, por que os 144 mil serão salvos? Como eles conseguiram, essa pergunta é importante, como eles conseguiram atingir esse nível de santidade a ponto de Deus olhar para eles e lhes dar esse privilégio de estar na dianteira daqueles que estarão no céu? O texto que nós acabamos de ler traz aí uma característica curiosa. O que eles traziam na testa? O que diz aí na sua Bíblia? Hein? Olha aí o texto. Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Bom, deixa eu te explicar uma coisa para você. Olha aqui. Hoje, a nossa cultura e a nossa geração escolhe o nome pela fonética. Como que soa o nome? Soa bonito, né? Soa bonito. Ah, esse nome eu vou colocar no meu filho. Escolhe o nome pela fonética. Outros escolhem o nome baseado em algum ídolo. Ah, o meu filho vai se chamar Romário, porque meu ídolo foi Romário, da Copa de 94. Tal. Ah, o meu filho vai se chamar Cristiano Ronaldo. Aí coloca lá Cristiano Ronaldo. Essa é a cultura que nós vivemos. O nome, ele não está associado a algum significado específico, mas ao som que ele produz ou a alguém. Porém, era diferente no tempo de Israel. O nome era colocado na criança baseado no seu significado. Por exemplo, o meu filho chama-se Misael. Um dia antes de tê-lo, um amigo meu que me deu estudo bíblico, que me influenciou e por isso eu estou aqui hoje, ele disse assim: Leandro, pense no nome que você vai colocar no seu filho. De maneira que você, ao chamá-lo, você o esteja abençoando. Então, cuidado. Escolha bem o nome. E isso me marcou, sabe? E eu, lá na Bíblia, gente, qual o nome que eu vou colocar no meu filho e tal? Aí eu gosto muito na história de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E Misael tem um significado interessante, porque é uma pergunta afirmativa que tem a resposta na própria pergunta. Eu faço a pergunta, você já sabe a resposta. Quem é como Deus? Na sua mente já está aí, ninguém. Quem é como Deus? Ninguém. Então significa isso. Toda vez que eu chamo meu filho, Misael, vem cá, eu estou reafirmando para o universo que o meu Deus é inigualável. Está vendo? Significado do nome. Para quem não tem filho ainda, por favor, pense nisso. Pense nisso. Quando você colocar o nome do filho, coloque um nome que você o esteja abençoando quando você o chamar. Bom, naquela época, nome tinha mais do que um significado, né? Mais do que uma mera fonética, muito mais do que isso. Muito mais do que ligar algum nome de algum ancestral conhecido e famoso, muito mais do que isso. Era uma bênção que era pronunciada pelo pai ao filho. Agora, tem outra coisa também. Jacó. Bom, o nome Jacó, Jacob, no seu original hebraico, significa aquele que pega o calcanhar. Porque ele nasceu assim, não foi? Quando eram gêmeos, Esaú e Jacó, quando nasceram, Esaú veio primeiro, mas agarrado no calcanhar de Esaú, havia Jacó. Aí o pai falou assim, Jacó, o menino que veio segurando o calcanhar. Você que segura o calcanhar. Isso significa Jacó ou Jacó. Interessante, né? Mas o nome Jacó, com o tempo, ganhou uma nova conotação, um novo significado. Porque Jacó é muito conhecido por um erro que ele cometeu. Qual foi? De enganar o seu próprio pai. Aí ele foi conhecido como o enganador. Ah, meus amigos. O nome Jacó, para ele, era uma vergonha, porque ligava, o nome Jacó o ligava ao seu passado vergonhoso.
Quando ele atravessa o vale do Jaboque, lembra? Quando ele vai lá, ele está angustioso, ele separou o seu povo em 2 bandos, porque vinha Esaú contra ele com 400 homens. Esaú tinha se declarado inimigo de Jacó, tinha ameaçado matá-lo, e agora ele estava vindo com 400 homens, não era para fazer festa, não era para reunir a família e fazer um churrasco, ele estava vindo aqui para 400 homens para matar e dizimar Saul e seus filhos. E ele, então, em muita angústia, manda um grupo para cá, outro grupo para lá, dizendo: se ele alcançar esse grupo, vai matar esse grupo, mas é esse grupo aqui se salva. E aí ele, de noite, ele vai, atravessa um vale, um ribeirinho, chamado Jaboque, e ali se coloca de joelhos. De repente, alguém toca no ombro dele. Ele, pensando que é o seu inimigo, ele começa a lutar com ele, segura e agarra. Quando ele percebe, não era o seu inimigo. Era um anjo de Deus. Mais tarde ele entendeu que era o próprio Deus. E aí o anjo de Deus falou assim para ele: Senhor, me larga, porque já está amanhecendo o dia. Me larga, eu tenho que ir embora. O que ele disse? Não te largarei até. Aí o anjo perguntou assim para ele: qual é o teu nome? Me chamo Jacó. Já não serás chamado mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Bom, ele pediu uma benção para Deus. E Deus perguntou: qual é o seu nome? Ele está dizendo assim: eu perdoo você. Agora você não vai ser chamado Jacó, porque te lembra o passado. Agora o seu nome é Israel, príncipe de Deus. Muda-se o nome, muda-se o caráter. Lá em Apocalipse, fala que aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca. E escrita na pedrinha branca o quê? O novo nome. Sabe por que nós teremos outro novo nome? Eu não serei chamado mais Leandro. Robson não vai ser chamado mais o Robson. Aline não vai ser chamado mais Aline. Sabe por que nós teremos um novo nome? Porque mudou o nosso caráter. Nome tem a ver, na Bíblia, com caráter. Agora, vamos voltar aos 144 mil? Diz a Bíblia que eles foram achados santos, dignos da salvação, porque eles levavam na fronte o nome do Cordeiro, ou seja, eles eram parecidos no caráter com o Cordeiro. Pastor, mas como eles conseguiram essa tremenda façanha? Como eles conseguiram ser tão semelhantes ao Cordeiro? Veja o verso 4. Olha lá. Veja o verso 4 e se convença definitivamente daquilo que a Bíblia está dizendo para você. 14, versículo 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Esses são aqueles que onde o Cordeiro ia, eles estavam atrás. Se o Cordeiro ia para a direita, eles estavam lá na direita. Se ele fosse para a cidade, ele estava na cidade. Se o Cordeiro fosse para a aldeia, estava na aldeia. Se o Cordeiro fosse para o rio, estava no rio. Se fosse para o mar, estava no mar. Por onde quer que o Cordeiro vá, esses seguiam o Cordeiro. E porque andaram com o Cordeiro todos os dias, diariamente, e sempre eles pareceram com o Cordeiro. E aqui está, amigos. Nós somos, olha só, escute bem, nós somos especialistas em complicar coisas fáceis, viu? Nós somos especialistas. Aí nós falamos assim, gente, o Senhor Jesus pediu para que a gente fizesse discípulos, né? E aí a gente cria uma teoria tremenda para colocar peso nessa palavra discípulo. Colocar peso nessa palavra discípulo. Tem gente que fala assim, para ser um discípulo tem que ser perfeito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que conhecer isso, conhecer aquilo, aí coloca uma teoria pesada em cima disso, e a pessoa olha para assim, ser discípulo desse jeito, eu não alcancei esse padrão, então eu não sou discípulo, se eu não sou discípulo, eu estou perdido, e aí o problema se aprofunda cada vez mais. Nós somos especialistas em complicar coisas fáceis. Você sabe o que significa a palavra discípulo? Em grego, matetes. Oh, meu Deus. Eu quero que o discípulo seja um o perfeito guardador do saldo. Eu quero que o discípulo seja um dizimista fiel. Eu quero que o discípulo seja um pregador exuberante. Eu quero que o discípulo seja um bom frequentador de igreja, porque ele tem que estar nos cultos da igreja. Enquanto ele não atingir esse patamar e esse nível, ele não se torna discípulo. Mas a palavra matetes significa seguidor. E olha aqui para mim. Espera aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, não?
Não é exatamente isso que nós precisamos? Para me ser conforme Jesus quer que eu seja, eu não preciso ser seguidor? Eu não preciso andar com ele? Tomai sobre vós o meu jugo. Vem cá, estupim curto. Vem cá, orgulhoso. Você que atraiu todo esse problema para você, você já conseguiu admitir pelo menos isso. Admitiu que o problema que você vive, o problema que angustia o seu coração, foi provocado porque você é orgulhoso, porque você é estupim curto, porque você é arrogante, porque você não tem paciência. Vem aqui, ó, se amarra comigo, vem cá, vamos andar junto. Quando você andar junto comigo, você vai querer ser orgulhoso, mas não vai poder, você vai estar comigo. Você vai comparar o seu caráter com o meu caráter. Você vai comparar a decisão que você tomava com a decisão que eu tomo. Então, olha, quanto mais você andar comigo e lado a lado comigo, você vai aprender o que é ser manso, o que é ser humilde de coração. E o dia que isso acontecer, achareis descanso para a vossa alma.